Salve, meus campeões! Gordão aqui. E hoje eu tô trazendo uma obra que, serão, com todo respeito, tá? Tá muito braba. Serão, tá muito braba. Vocês vão ver. Essa obra aqui, cara, ela é sobre um lobão. Mega overpower, filho. E papo retão mesmo, cara. Gostei pra caraca, filho. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Confia em mim, cara. Pode confiar, pode confiar. Eu sei do que eu tô falando. Então, fique aí que vocês vão ver também. A obra começa perguntando se quer experienciar uma segunda vida realista, uma segunda vida virtual onde você consegue ter todos os seus sentidos 100% realistas, participar de aventuras e batalhas extremamente perigosas e até mesmo a liberdade para poder voar. Mas não se limite somente a batalhas, você também pode se tornar um grande CEO, se casar com a mãe do seu amigo e curtir toda a sua riqueza como bem entender. Tudo isso faz parte do jogo O Deus do Reino Imperial, um jogo que até mesmo o seu capacete ele é feito com a mais alta tecnologia, podendo até mesmo melhorar a saúde de seus jogadores. E o protagonista, na sua cadeira de rodas, está vendo sobre o jogo na televisão, aonde está passando em todos os canais diversos anúncios sobre este novo mundo, que promete abrir várias portas para quem jogar. E tudo que o nosso perninha espera é que todas essas promessas sejam verdade. O nome do nosso garoto é Lucien e ele vive com a sua irmã. O seu futuro já estava praticamente garantido. Ele trabalhava em uma boa empresa, tinha um bom salário e um futuro brilhante pela frente. O sonho de qualquer jovem player de carteira de trabalho comum. Mas algo inesperado acabou acontecendo. Ele sofreu um acidente que mudou a vida dele por completo. E que baita acidente, né? E para poder ser salva, a pobre irmã do coitado teve que vender tudo o que tinha para poder cobrir as despesas médicas. E mesmo com os melhores médicos, ele só conseguia mexer sua cabeça e os seus braços. E por conta disso, ele acabou se tornando um fardo para sua irmãzinha, que por um momento ele até pensou em se desconectar do servidor. Mas ele acabou sendo interrompido com uma propaganda desse tal jogo que estava em alta, que tinha como um efeito colateral uma tal de cura neural. Em certos testes betas, teve pessoas que se tornaram super-humanos, e outras que, por incrível que pareça, conseguiram até mesmo voltar a andar. O nosso perninha decidiu dar uma chance para esse tal jogo e apostar o seu futuro nele. E mais tarde, o nosso garoto recebe uma mensagem da sua irmã, avisando que chegará tarde do trabalho e que ele deveria comer logo. Só que mal sabia ela que o dinheiro da janta já havia sido usado para comprar o mais novo joguinho online, né, mano? Prioridade. Ao entrar no jogo, ele escolheu o nome como O Único Selvagem. E ele foi levado para esse tal novo mundo. Porém, lá ele acaba percebendo que não havia customizado o seu personagem, e que ao invés de começar como um humano comum, ele começou como uma fera. O nosso menino entrou em desespero, e ele só se perguntava como iria subir de level, como iria ganhar dinheiro dentro do game, até que ele decidiu abrir o menu do jogo. E ele viu que começou com a classe de lobisomem de classe baixa, e que tinha habilidade passiva ridícula de 1% de chance crítica. Mas isso não estava abalando o nosso perninha, porque até então ele percebeu que não estava mais uma cadeira de rodas e que conseguia sentir todos os seus músculos novamente. Então Lucien não perdeu tempo, ele saiu correndo pela floresta, explorando tudo que estava ao seu redor, até que ele foi avistado por um grupo de iniciantes. Iniciantes essas que insultaram o nosso lobinho, mas ele não se importou, até porque já estava muito focado em outra coisa. E nossas jogadoras começaram a ir para cima do protagonista, ansiosas para vender a sua pele no mercado do jogo. Só que mal sabiam elas que o nosso cachorrão ele já estava muito para frentex e já estava dando incríveis 3 de dano. E nessa brincadeira começou o 5 contra 1. E em pouco tempo chegou mais lobisomens para atacar os jogadores, ajudando o nosso prota, e começaram a maltratar as nossas amiguinhas. O nosso lobão ficou esperando elas ficarem com pouca vida e finalizá-las, derrotando assim a primeira jogadora, assim descobrindo que matar jogadores dá muito recurso. E então ele decide matar mais algumas, passando o rolo em todo mundo que estava por perto, conseguindo assim bastante poção de cura. Ao abrir a loja do jogo, ele percebe que conseguiu evoluir aquele talento de porcentagem crítica, que pelo visto serve para alguma coisa. Não apenas isso, ele também percebe que dá mais dano com uma arma equipada, algo exclusivo das bestas. Ele ataca um de seus amigos lobos, e percebe que consegue matá-los, sem que eles o ataquem de volta. Assim, ele começa a caçar vários de seus companheiros. Ele se cansa, bebe e volta por abate. Ele fica muito feliz porque isso ganha dinheiro e level a cada besta que ele mata. E assim ele começa a fazer uma chacina na floresta.
15 minutos se passaram, e ele já percebeu que não só os seus status mudaram, mas também o seu físico ficou mais forte. O lobão já tá shapeado, filhão. Até que ele ouve um pedido de ajuda, e ao chegar no local ele encontra mais um grupo de jogadores. Mas dessa vez eles estão atacando uma jogadora, aonde o loirinho se chama o Príncipe do Império do Rei. Pelo visto, quando se ataca alguém que está somente com a roupa do corpo, ela acaba rasgando, e eles estão querendo se aproveitar disso com a nossa querida. Sua amiga pede para que ela deslogue do jogo, mas ela diz que se fizer isso, vai receber uma punição de 3 horas. E isso não pode acontecer, porque ela assinou um contrato para ser a embaixadora do jogo, e que ela vai precisar anunciar o jogo em breve. E então, Loirinho fala que ouviu dizer que o jogo usa o corpo verdadeiro do jogador como base, e parte para cima da jovem. Mas o nosso cachorrão dá-lhe uma clavada na cabeça do maluco, e o chama de nerdola, por estar sendo pervertido em um jogo. A princesinha pede reforço para o seu grupo, que é espancado igual, e percebem que ele não é um lobisomem fraco, e sim um lobisomem comum. O nosso lobão parte para cima deles, tomando as suas poções de cura e passando o rodo em geral, os derrotando em menos de 2 minutos. Ele fica decepcionado porque teve todo esse trabalho e só conseguiu uma poção por jogador, e que não era o suficiente. A jovem girl fica assustada, percebendo que uma besta selvagem a ajudou e que aparentemente está precisando de poções. Então ela dá suas poções para o Prota, que fica sem o que dizer, porque ele já estava planejando matar ela para roubar seus loots. Ele apenas pega as poções e vai embora, e ela fica curiosa, porque não é comum uma besta falar. Porém, ela tinha outros assuntos mais importantes para resolver e deixou aquilo ali para outro dia. Como tem pessoas em todos os lugares, provavelmente a vila inicial não deve estar muito longe, e provavelmente o nosso lobinho vai se tornar um alvo. Então ele tenta ficar o mais longe possível da cidade inicial, para matar outras bestas demoníacas. Chegando em um lugar seguro, ele começa a assistir a live do lançamento oficial do game, já que ele não fazia ideia alguma de como estavam os outros jogadores. E assistindo a live, ele reconhece a apresentadora sendo a jovem girl que ele salvou, dizendo que tem mais de 80 mil jogadores online e que tem muito mais jogadores do que bestas selvagens, deixando muito mais difícil para conseguir subir de nível. E então ele percebe que uma fera não é tão ruim assim, e ele volta a matar seus amigos lobos, ganhando 10 de aura por abate. Após um certo tempo caçando, ele consegue juntar recursos suficientes para upar o seu talento, upando assim a sua linhagem de lobisomem humilde, aumentando a sua chance de acerto crítico para 6%, o deixando bastante empolgado. Ele dá mais uma olhada no sistema e percebe que para melhorar seus status ele precisa matar pelo menos mais 100 bestas, e isso ia demorar muito, e para agilizar ele vai atrás de criaturas mais fortes, como lobisomens comum, mas ele acaba derrotando eles com muita facilidade, chegando então ao nível 2. Ele ficou incomodado porque até agora nenhum equipamento caiu das bestas, e decide enfrentar alguma coisa mais forte. E na sua frente aparece uma besta enorme vindo na sua direção. Ele decide atacá-la, porque mesmo sendo muito forte, ela ainda é nível 1. E confiante no seu nível 2 e suas poções, ele acredita que consegue derrotá-la. Atacando a fera, ela se mostrou mais forte do que imaginava, porém ele não desistiu. E após 5 minutos ele finalmente conseguiu derrotar a fera, ganhando então 20 pontos de aura e um fragmento de talento nível 1. Ele agradece pelas poções que a Fei Ming, que é a garota que ele ajudou mais cedo, havia lhe dado. E ele percebe que aquela besta tinha dropado um item, e era um bastão de lobisomem surrado, da cor cinza, que dava entre 3 e 6 de dano. Ele decide verificar o item no site do jogo para saber por quanto conseguia vender. E ele percebe que estava custando 300 yuan, porém só havia 100 transações daquele item e no final decide vender por 260 yuan para poder testar. Não passou nem 3 segundos do item no mercado e ele já foi vendido por um jogador chamado 4K. Sem acreditar, ele olha sua conta no banco e percebe que havia caído o dinheiro e que o churrasco hoje ia ser na conta dele. E ele começa a pular de alegria, porque finalmente vai parar de ser um incompetente. E no mesmo instante ele volta a farmar os lobos, e após 20 minutos ele finalmente alcançou o nível 3, melhorando o seu ataque, defesa e HP. Mas ele ainda fica indignado, porque ele matou várias criaturas e não caiu nenhum item sequer. É nessa hora que ele decide enfrentar bestas especiais do nível 2. Só que chegando lá, ele percebe algo estranho. A criatura deu somente 9 de dano, o que é somente um
pouco maior do que aquela besta enorme de level 1 que ele tinha enfrentado. Até que ele finalmente percebeu que a velocidade de ataque dela é muito superior, compensando a sua falta de dano. Mas isso não significa nada, até porque ele está conseguindo derrotar facilmente 3 criaturas ao mesmo tempo, e após 40 minutos ele já havia formado uma pilha de corpos em seus pés, abrindo então o sistema, que informa que o seu talento já chegou em 10% de chance crítica. Ele também libera os status, que é onde ele pode escolher um que lhe dará algum buff, escolhendo então o de força, que aumentou mais um pouco seu ataque e a sua defesa, o que também fez com que seu corpo desse uma certa mudada. Após caçar por mais algum tempo, ele começa a se incomodar com seu nome, porque ele aumentava cada status que ele pegava. Ele também resolve vender todas as suas 5 armas que tinha, cada uma por $40. Ele também decide caçar em um lugar mais longe, já que também havia chegado no nível 4. Mas ele nem teve tempo para pensar, porque o seu celular já estava cheio de notificações. Ele havia vendido todas as suas clavas. Os seus olhos brilhavam, porque já havia ganhado mais de $240 em apenas uma tarde, querendo então comprar roupas novas para sua irmã. Mal sabia ele que uma de suas clientes era a Zheng Li. Ela fica desconfiada, porque não fazia sentido algum ele vender tanto porrete, e ela acaba olhando o top 500 jogadores mais fortes da região, mas o nome dele não estava lá, e chega à conclusão de que ele estava usando outra conta para poder vender, até que a sua irmã liga para ela, dizendo que precisa abrir a live. Na live, ela mostra os arredores da vila inicial, onde tem mais de 100 mil jogadores tentando caçar alguma coisa, tendo pessoas que estão jogando há mais de 2 horas e ainda nem mesmo conseguiram sair da cidade inicial. Tem até uma mina que diz que tem tanta gente que ela vai acabar engravidando. A Lingzi recomenda os seus telespectadores a comprar um porrete, porque ele ajuda bastante nos levels iniciais, e isso acaba explicando por que eles acabam vendendo tão rápido. E o nosso prota também agradece mais uma vez por ter começado o jogo como uma besta selvagem. Ele volta a caçar criaturas de nível 4, ganhando vários pontos e fragmentos. O nosso prota está evoluindo tão rápido que consegue derrotar facilmente criaturas de até um nível acima do dele. Matando algumas criaturas de nível 5, acaba caindo mais um porrete. Porrete esse que veio cinza, porém de rank S. Além de dar mais dano, ele veio com algumas passivas extras, sendo o item perfeito para qualquer jogador de nível 1. Ele fica com algumas dúvidas de por quanto deveria vender, até que ele decide pesquisar no fórum para pedir algumas opiniões de outros jogadores. Mas a única coisa que ele recebe é o pessoal mandando ele parar de sonhar, porque ninguém tinha conseguido um item de rank S ainda, e que muito provavelmente nem deveria existir. Teve até um cara que disse que compraria por 1 milhão de yuans, que daria algo em torno de $141 mil. Ele ficou bastante irritado, porque não teve a resposta que ele queria. Ele decide então abrir um certo leilão, que começava as transações por 1.000 yuans, podendo comprar na hora por 1.800, fechando então o dia com mais de $400 de lucro. Uma garota já comenta que teve uma clava sendo vendida a 1.000. Enquanto isso, Lu Shen está farmando mais itens e querendo caçar bestas cada vez mais fortes, até que ele é visto um lobisomem de nível 6, de agilidade excepcional, e já parte para cima dela. Finalmente ele encontra um oponente digno, com uma troca de dano bem mais equiparada, mas o nosso lobo estava ainda com vantagem, porque de vez em quando ele dava dano crítico, graças à sua linhagem. Ele consegue matá-lo, ganhando 70 de energia vital e um ponto de talento de tier 2. Ao cair da noite, ele finalmente alcançou o nível 6 e decide conferir os seus status. Ele viu bastante diferença, mas o que chamou a atenção mesmo foi o seu talento, que já estava no nível 3, fazendo com que ele tenha 14% de chance crítica. Só que ainda estava incomodado com o seu nome, que a cada vez ficava maior, podendo nem se esconder atrás de uma árvore. Mas isso era um problema para outro dia, pois ele decide vender as suas armas que sobraram e dormir. E nisso ele coloca 1 ou 2 itens a vender a 700 yuan e o resto a 300. Saindo do jogo, ele acaba percebendo que estava sentindo um pouco ali os seus braços, o que ele não sentia antes, o que o deixa bastante ansioso para poder recuperar os seus movimentos por completo. Ele percebe que já era tarde, a sua irmã ainda não havia chegado do trabalho, e logo em seguida ele ouve a porta se abrindo, e ela chega, dizendo que ganhou muito dinheiro, e ele a pergunta por que estava com cheiro de bebida. Ela diz que teve uma comemoração, porque a empresa dela estava se juntando ao jogo Reino Imperial dos Deuses, e que ela foi colocada como uma líder do departamento, e que vai ganhar muito mais. Ela senta no colo do nosso prota, e
e ele manda ela descer. Ela diz que eles não são irmãos de verdade, mas ele acaba respondendo que, mesmo assim, precisam ter cuidado. Mas ela diz que não quer saber, já que decidiu cuidar dele para sempre, sufocando o nosso perninha. Ela joga ele no chão e diz que o jogo está ficando famoso e muita gente vai ficar rica. E ela, como uma das pessoas envolvidas no projeto, também vai ficar. Ele tenta explicar que está ficando forte no jogo, mas ela acaba caindo no sono. No dia seguinte, ele acorda com uma mensagem de que ela saiu cedo para poder trabalhar. Ele não perde tempo e já entra no jogo, ficando surpreso no quanto ela cresceu nesses últimos anos. Entrando no jogo, ele percebe que vendeu tudo e provavelmente deve ter acumulado mais de $500, indo conferir então as lives dos outros jogadores. Na live da Ling Zi, ela diz que passou a noite toda jogando e está no nível 3 ainda, e que até os melhores jogadores ainda estão no nível 5. Ela também diz que só não está mais para trás por conta da Márcia, que comprou do nosso prota, e que provavelmente ele deve ter jogado o beta do jogo. Ele diz que ela é uma garota legal e que vai dar um donate na live. Vendo o donate, ela fica surpresa porque não esperava que ele acompanhava seus conteúdos. O nosso prota volta pro abate, matando vários lobos de nível 6, e após 3 horas ele já se tornou um chacal de nível 7 com a força e agilidade excepcional. O maluco já estava parecendo um monstro. Mas temos um problema, o seu nome ficou ainda maior e provavelmente o seu nome já deve estar visível a uns 800 metros de distância. Até que ele vê um monstro de elite com um nome maneiro, o líder Jacal, chamado Zakas. Mas o problema é que ele está acompanhado por 12 monstros de elite e ele tenta pensar em um plano o mais rápido possível. Mas tudo que ele pensa é na parte 2, né? E rapaziada, infelizmente a primeira parte ela já acabou. Mas a gente conseguiu ver o nosso garotinho evoluir até que bastante. Só que tem muita coisa pela frente ainda, beleza? Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até a parte 2. Falou!